E aí, querida, muito bem-vinda. Tudo bem, Flávia? Tudo ótimo. Eu estava comentando com quem já está assistindo aqui, dessa minha convidada de honra, né? Porque a Cristina Targa Ferreira é uma referência no Rio Grande do Sul e no Brasil, esteve à frente, muitas vezes, da Sociedade Brasileira e Gaúcha de Pediatria, professora na universidade, autora de vários livros, né, de saúde intestinal, de pediatria, de gastroenterologia. Nossa, e daí o currículo é longo, né, Cris? Obrigada, Flávia, pelo convite. Estou adorando entrar aqui contigo. A gente tem feito umas parcerias, né, umas coisas juntos, isso aí é muito legal. Eu acho sempre que a gente, fazendo coisas juntos, consegue ir além, né? Eu sempre trabalhei em equipe multidisciplinar, não sei trabalhar sozinha e é a minha opção profissional, porque a gente não consegue dar conta de tudo, né? Então, essa troca é fundamental. E a gente E aprende muito com os outros também, né? o Rodrigo está dizendo, a Cris não para de melhorar, sem dúvida. Cris maravilhosa, olha os elogios aí para ti, Cris. Imaginem vocês a minha facerice por ela ter aceito o convite, né? Quer dizer, a gente faz uns troca-trocas internos, eu e ela, mas assim, como minha convidada, é uma honra realmente. Eu estou vendo aí as pessoas que me elogiam são minhas amigas ou minhas parentes, então não vale, né? Não vale. Não, mas deve ter alunos, deve ter pacientes, deve ter colegas. Minha aluna, quem trabalha comigo. Isso aí. Mas, Cris, a gente tem se deparado, né, com estudos muito recentes, novos, assim, uma overdose de estudos e eventos a respeito de microbiota, que, olha, até o Repeto ali te dando felicitações, Ele muito é, legal. ele é argentino. Aham, dá para ver. Isso aí. A família ajudando, que tu é boa mesmo. É verdade, né, pessoal? Que maravilha. Esse fã-clube. E não é por nada, né? É porque tem competência aí e auxiliando a vida de muita gente, né? Tanto na formação como da clínica mesmo. Obrigada, Flávia. Obrigada e obrigada pelo teu convite. É muito bom estar aqui contigo hoje. É. A ideia da gente falar sobre a importância da microbiota na saúde é porque realmente, assim, até alguns anos atrás se falava que o intestino era responsável ali pela digestão, mas pelo prazer que vem na boca de um alimento que a gente coma, depois a absorção disso, e depois excreção, e daí era isso. Tratava-se basicamente do trato gastrointestinal. E de algumas, talvez 2 décadas para cá, mais e mais na última, nós estamos vendo assim muitos estudos e pesquisas, porque o órgão que era basicamente de trato gastrointestinal, ele foi tomando uma proporção hoje de se tornar um órgão endócrino, um órgão que trabalha com imunidade, um órgão que trabalha, que define o nosso humor, o nosso, né, a produção de serotonina, que é o hormônio da felicidade. Então, são tantas novidades que diferentes áreas estão estudando que eu quero muito te ouvir, né, Cris? Assim, como é que tu percebe essa evolução? O que temos de achados importantes? O que a gente pode contribuir com quem veio nos assistir e prestigiar? Então, Flávia, eu gosto muito de começar um pouco pela história, né? O que aconteceu e por que aconteceu isso. Então, na verdade, a gente sempre fala, tem um senhor que ganhou um prêmio Nobel de medicina, porque ele disse que comer iogurte numa cidade da Hungria tinha aumentado a longevidade das pessoas. E aí começou essa história de que nós temos bactérias do bem e bactérias não tão bem. E o que aconteceu? No ano 2001, teve o projeto Genoma, que a gente descobriu que nós temos 25 mil genes humanos, e apenas 6 anos depois, no projeto Microbioma, a gente descobriu que nós temos trilhões de micro-organismos que nos habitam. E, como diria o Aristóteles, nada é por acaso, tudo acontece por uma razão, né? Então, o que acontece?
começou esse estudo da microbiota. A gente ficou um pouco decepcionado com nossos genes, porque nós temos 25 mil genes apenas, e 99% dos genes das pessoas são iguais. Então, por exemplo, nós temos o gene igual da Gisele Bündchen e assim por diante. Só que Que maravilha. antes a gente pensava que os micro-organismos eram sempre do mal, que eles não eram legais, que a gente tinha que eliminar eles. E aí, com essa vibe da microbiota, veio uma coisa legal de que a gente começou a conhecer que nós temos que viver em simbiose, ou seja, em equilíbrio com os nossos micro-organismos, e que não só isso, que nós precisamos deles. Antes não se descobria isso porque só se fazia cultivo de bactérias. E hoje, com o sequenciamento genético, que foi do Projeto Genoma, se descobriu, então, que a gente pode sequenciar todos os seres vivos do nosso organismo. E aí se sequenciou todos os micro-organismos. Eu vou falar bastante aqui hoje de bactérias, porque a quantidade maior que a gente tem são bactérias. Mas, assim como existe um microbioma de micro-organismos, existe o fungoma, que são os nossos fungos, o viroma, que são os nossos vírus. Então, todos os nossos micro-organismos podem contribuir com a nossa saúde. A partir daí, começou a haver um monte de trabalho, desde o Metchnikoff, que foi esse senhor que falou do iogurte, começou a aparecer um monte de trabalho mostrando o benefício dos nossos micro-organismos, como nós precisamos deles. Por exemplo, tem vitaminas que a gente não pode sintetizar a não ser com os micro-organismos, tem compostos tóxicos que a gente não pode metabolizar se não fossem nossos micro-organismos, e principalmente o desenvolvimento da nossa imunidade é feito pelos micro-organismos. Então, aí a gente já vê a super importância deles, né? E aí a gente começou a ver em trabalhos, foram feitos muitos trabalhos, primeiro em animais, e os trabalhos usavam muito ratinhos ou animais de laboratório, que a gente chama germe-free, que não eram colonizados por nenhum micro-organismo. E se viu que esses eram muito mais doentes do que aqueles que têm as nossas bactérias normais. Então, só para vocês terem uma ideia, eu vou contar alguns exemplos assim que são bem legais, bem interessantes, que já dão uma pulga, não, um elefante atrás da orelha. Então, por exemplo, o ratinho germe-free, quando se misturava com os ratinhos normais, os ratinhos colonizados, que tinham as suas bactérias, ele se comportava como autista. E quando se fazia um transplante da microbiota dos ratinhos normais para esse ratinho germe-free, ele começava de novo a socializar, a interagir com os outros ratos. Um ratinho gordo, quando transferia a microbiota para outro ratinho magro, o magro ficava gordo e vice-versa. Então, foi se vendo a importância da microbiota na obesidade, nas doenças cardiovasculares, na diabetes, que são as chamadas doenças crônicas do adulto, doenças crônicas não transmissíveis do adulto, que no mundo atual são as doenças que mais matam. Então, se descobriu, começou aí a importância desses bichinhos, desses nossos micro-organismos, principalmente as bactérias. Porque as bactérias, todos os órgãos do nosso organismo que tem contato com o exterior, eles têm bactérias, vírus, fungos, eles têm micro-organismos. Mas o que tem mais de todos é o intestino. E principalmente o intestino grosso. A gente vai aumentando da boca em relação ao ânus, a gente vai aumentando o número de bactérias, sendo que no intestino grosso, o cólon, é o lugar onde a gente mais tem os micro-organismos. E nesse lugar, que é o cólon, então, começou a se estudar, a se ver através do estudo das bactérias, dos vírus, dos fungos nas fezes, começou a se ver esse monte de coisa legal. Então, por isso que o intestino antes, que era um órgão desprezado, que não servia para quase nada, hoje é um lugar famoso que nós precisamos dele e que inclusive é chamado de segundo cérebro, né? Como tu bem mencionaste. Alguém está perguntando aqui, por que é segundo cérebro, então? Por causa disso. Daí, junto, começaram esses estudos, e se viu que essas bactérias no nosso intestino, elas secretam substâncias importantes.
E muitas substâncias dessas são neurohormônios. Por exemplo, se descobriu que a serotonina ela é fabricada praticamente no intestino, mas muito mais do que no cérebro. E aí se descobriu que tem, através do sistema nervoso, mais de um tipo de sistema nervoso, tem uma comunicação entre o cérebro e o intestino. E essas bactérias, vamos dizer, ativam essa comunicação, participam dessa comunicação, elas fazem funcionar essa comunicação. Isso se chama o eixo microbioma cérebro-intestino. Então, começou como o eixo cérebro-intestino, que a gente já sabia um pouco, né, que as nossas sensações, os nossos sentimentos alteram o nosso intestino muitas vezes, só que aí se descobriu que o nosso intestino também altera as nossas sensações. Então, nesse mesmo sentido dos ratinhos e tal, tem estudos de depressão, de ansiedade, tudo vendo que a microbiota, que os nossos micro-organismos alteram através da secreção de substâncias neuroativas, de neurohormônios, substâncias importantes na saúde cerebral e na saúde de todo o organismo. Então, afetando a fertilidade, a gravidez, a microbiota do bebê, a saúde mental, né, dos deprimidos, como tem sido estudos grandes agora, né, de 45 mil pessoas, avaliando 30% de remissão da depressão quando as pessoas modificam sua alimentação e tratam melhor esse órgão tão precioso. Então, essa relação, assim, surpreende, impressiona, assim como a melhora. A Cris deve ver isso muito no consultório e no que ela estuda e produz, mas, assim, quando há uma alimentação monótona, seletiva, e aqui puxando a brasa para o meu trabalho, né? E que isso faz com que haja uma redução da diversidade microbiótica, né? Então, assim, o nosso microbioma ali, o nosso ambiente fica pobre, empobrecido, comendo as mesmas coisas, eu estou sempre alimentando os mesmos bichinhos. E os demais, que são tão responsáveis por tantos processos, ficam escanteados. Então, os resultados que a gente percebe no dia a dia, quando uma pessoa sai de uma dieta seletiva, monótona, repetitiva e começa a ampliar para uma diversidade, é impressionante. A gente já vê rapidamente a agilidade, a ansiedade que diminui, o, o sono melhora, a disposição ao acordar, energia. E isso observando em crianças, tu como pediatra deve ver direto, e também em adultos. Então, é algo para... Diga. Não, acho que tem umas coisas importantes aí que a gente tem que salientar, né, Flávia? Principalmente a gente está num meio aqui que tem uma heterogeneidade muito grande de pessoas. Assim, a gente forma a nossa microbiota nos primeiros 1000 dias. Então, durante a gestação já começa a formação da microbiota e nos primeiros 3, 4 anos de vida, um pouco mais do que os 1000 dias, a gente está formando a nossa microbiota. Então, tem coisas fundamentais. O parto normal é fundamental. O aleitamento materno é mais fundamental ainda. A introdução alimentar, a dieta que essas crianças começam a comer no primeiro ano de vida são muito importantes para a formação da microbiota. Aí a gente vai formar uma microbiota que é como se fosse a nossa impressão digital. Só que daí já vem uma coisa complicada, porque cada um forma a sua. Então, a gente tem que levar isso muito em consideração, porque daí todo mundo quer, por exemplo, no consultório, vamos fazer um estudo da microbiota. Vamos, mas a gente ainda não sabe o que fazer com isso. Então, o que eu vou fazer se eu tenho mais X bactérias, tu tem mais Y bactérias, o outro tem mais não sei o que vírus, e a gente não sabe ainda o que fazer com isso. Então, tem que ter cuidado com esses estudos que já dão isso, mas ainda a gente, para levar para a prática, ainda é difícil. Então, isso é uma coisa. Cada um tem a sua microbiota. Quando a gente fala em modular a microbiota, gente, é o que a gente chamava de flora antes. Flora intestinal é a microbiota intestinal. Então, hoje não é mais moderno dizer flora, moderno é dizer microbiota. Eu digo, nas aulas que eu dou, eu digo, a gente fica velha e isso não pode fazer, a gente não pode fazer nada, né? Mas moderna a gente tem que ser. Então, é moderno falar microbiota, é mais legal. Então, isso é uma coisa.
cada um tem a sua microbiota. E a gente fala muito em modular a microbiota. Então, vamos melhorar a nossa microbiota. E hoje se fala muito em probióticos por causa disso. Os probióticos são usados para modular a microbiota. Mas é fundamental isso que tu estava falando, a gente pensar que atitudes saudáveis e principalmente nutrição saudável é a melhor forma da gente modular a nossa microbiota, da gente transformar a nossa microbiota em saudável. Então, a gente pode falar nisso, né, Flávia? Tem muita coisa legal saindo na literatura. Por exemplo, o que a gente sempre falava, chamava de ultraprocessados, são as comidas que têm substâncias químicas, chamado emulsificantes ou estabilizantes. Hoje Aditivos, né? aditivos, hoje está comprovado que isso desequilibra a nossa microbiota, né? Tem essas dietas especiais também que a gente faz, dieta daqui, dieta dali, moderno isso, moderno aquilo, mas a dieta melhor de todas e com comprovação na literatura é a dieta mediterrânea, que é comer um pouco de tudo, que não é excluir nada, não ficar xiita em nada, entendeu? A dieta mediterrânea tem comprovação, tem evidência científica de que é a melhor dieta, então a gente... E essas coisas podem modular a nossa microbiota, mudar a nossa microbiota. Quando os pacientes me pedem, né? Eu tô com o intestino meio estranho, eu tô às vezes com diarreia, às vezes tô constipada, eu devo tomar algum probiótico? E o que a gente tem visto é que não. Antes de qualquer probiótico, antes de qualquer recomendação, arrumar a casa, né? Ver como é que está o teu dia a dia alimentar, como é que está o consumo dos processados, ultraprocessados, de uso de refrigerante, de batatinha palha, de maionese e de variedade, né? Porque daqui a pouco está sempre repetindo sempre os mesmos alimentos e não traz uma estrutura legal. E da mesma forma, a gente observa pessoas que vêm tomando vários tipos de medicações que também vão agredir a microbiota, né? Porque o uso exagerado de medicações, desde a infância, às vezes, também vai estar interferindo. Assim como uma situação de um ambiente de uma perda, um sofrimento, um trauma, depressão, tudo isso também vai, já que é um órgão de comunicação, cérebro e intestino, dependendo daquilo que a gente está vivendo, também afeta. Então, cautela nesse momento, assim, né, de poder fazer a introdução, primeiro, não a retirada do meu estilo de vida alimentar total, mas inserindo que o corpo, como eu digo, soldadinhos lá dentro de mim vão bater palminhas, né? Então, esses dias um menino me perguntou, mas eu posso comer o hambúrguer tal? Eu disse, ok, desde que nesse dia tu coma as frutas, os vegetais, tudo que a gente vem combinando, porque daí tu vai estar cheio de soldadinho que vão ali dar jeito de fazer esse hambúrguer entrar numa boa e não te fazer mal. Exatamente. Então, essa é que é a ideia, né? Da gente poder introduzir, resgatar o alimento de verdade, né? As raízes, o que tá, os hortifruti que são abundantes na nossa terra, isso é um espetáculo. E daqui a pouco, quando a gente vê, as pessoas estão comendo sempre igual, ou muito exageradamente usando as teleentrega, os alimentos meio que prontos, os congelados, por conta da nossa correria que a gente vive, do que for mais prático, do paladar que já está detonado, né? Comendo o processado, porque ele vicia, né? Geralmente rico em sal, sódio, açúcar e gordura. Como que lidar Exatamente. E eu acho importante, Flávia, a gente falar também que nessa mistura aí de microbiota, de microbioma e tal, a gente tem os pré-bióticos, os probióticos e os pós-bióticos. Então, o pré-biótico é uma fibra, um açúcar, que ele não é digerido, então ele não tem função nutritiva, mas ele vai passar pelo intestino delgado e vai chegar no intestino grosso, onde ele vai alimentar as nossas bactérias. E isso são as fibras, os grãos. Então, o pré-biótico também é fundamental para a gente ter, como tu disseste, uma maior diversidade de micro-organismos, para a gente ter uma microbiota mais saudável no colo. Aí, então, o pré-biótico é a comidinha da bactéria, o probiótico é a própria bactéria, e o pós-biótico são os produtos metabólicos, que essa bactéria produz quando come as fibras, os açúcares. E esses produtos
que elas produzem são muito importantes para a nossa saúde. Então, hoje já se fala muito em acetato, em butirato. O butirato tem sido muito estudado, já tem butirato para dermatite atópica, já tem butirato em várias coisas. O butirato nada mais é do que produzido pelas nossas bactérias. Então, ele vai nos levar a ações de saúde. O butirato ele é muito importante na permeabilidade do intestino. E essa permeabilidade é que protege o nosso intestino de entrar coisas estranhas lá e de gerar a doença, né? Então, todas essas coisas são no mundo novo da microbiota, dos probióticos, que a gente tem que ver. Como eu te disse, é muito legal, a gente fica muito entusiasmado quando vê, mas ainda a gente já avançou muito, já conhece bastante, mas ainda falta. A Sim, gente tem todo que mundo ter estudando. cuidado, porque não tem ainda uma indicação assim, Sim, para todo mundo, nem de tudo que é é jeito. como triptofano, né? Tem que comer triptofano. Onde é que está a fonte desse aminoácido, né? Em proteínas, mas quanto, a quantidade. E ela vai ser responsável pela formação de gases que vão trazer serotonina e melatonina, super importante. Mas vai depender também do quanto que o meu corpo individualmente absorve aquilo e da biodisponibilidade que esse alimento que eu estou ingerindo vai se transformar naquilo que eu vou produzir dentro de corpo. Então, não é O simples. próprio triptofano ele é produzido por algumas bactérias do intestino, entendeu? Então, Exato. É, isso é importante também. isso E, aí. Cris, o Eduardo está perguntando como utilizar a microbiota para atenuar os efeitos da síndrome do metabolismo. a síndrome metabólica é a síndrome da obesidade com diabetes e Uhum. colesterol aumentado e tal. Triglicerídeo, toda a catarata de eventos que acompanha com o aumento de peso e com uma alimentação. Então, é aquilo que eu falei. Existem estudos já mostrando muita influência da microbiota na síndrome metabólica e também nas doenças gordurosas do fígado. Existem muitos trabalhos mostrando isso e muitos trabalhos mostrando melhora dessas doenças com a intervenção de probióticos certos. Mas ainda não tem, tipo, uma receita de qual probiótico que nós vamos dar para cada pessoa. Como eu falei, cada pessoa tem a sua microbiota. Isso vai muito ao encontro da medicina individualizada, da medicina de precisão, que a gente chama, e que diz que é a medicina moderna, né? Cada um tem uma coisa que serve para aquela pessoa, né? Então, isso ainda é muito difícil no estudo da microbiota. Então, Eduardo, sim, tem estudos em relação à síndrome metabólica e à microbiota, tem estudos que melhoram através da manipulação da microbiota a síndrome metabólica, mas não tem ainda uma indicação, olha, a gente deve fazer isso, todo mundo deve fazer isso, uma indicação de rotina não existe ainda. Eu fiquei me lembrando de uma paciente encaminhada por um médico com triglicerídeos de 500 e lá vai pedrada, e quando a gente sabe que a recomendação seria até 150, e em apenas 30 dias, esse triglicerídeos passou para 329. O que a gente fez? Basicamente, e pensando na pergunta do Eduardo, né? Ela passou, era uma pessoa que era carnívora, tigrona, gaúcha, né? Só comia carne de gado, não comia frutas e vegetais, não comia nada integral, era fã daqueles pãezinhos Santa Massa, aqueles, sabe, cheio de margarina, manteiga e queijo. E daí foi em um mês, né, de pequenos ajustes, trocas, já apareceu o resultado clínico ali imediato, né? Então, Assim como a gente vê na esteatose. esse é o maior tratamento que a gente pode fazer em manipulação da microbiota, né? Uma dieta saudável, com os pré-bióticos, os probióticos, os pós-bióticos, tudo isso na dieta, que vai ser através das fibras, dos grãos, as frutas e as verduras são excelentes pré-bióticos também, e isso vai fomentar a nossa microbiota saudável, e isso vai melhorar. Só que gente, quando a gente fala em manipular a microbiota, em trocar a microbiota, não adianta fazer uma vez, tem que fazer uma ação continuada. A nossa microbiota, depois dos 3, 4 anos, ela tende a permanecer estável. Na doença, ela cai, diminui em diversidade, diminui em qualidade, mas ela tende a voltar para o nosso patamar, para a nossa impressão digital. Se a gente quer modular, modificar a nossa microbiota, a gente tem que fazer ações continuadas. Então, comer melhor é importantíssimo, a nutrição saudável é importantíssimo,
E já tem estudos mostrando que fazer exercício melhora a microbiota, dormir bem melhora a microbiota, ser menos estressado, é fácil falar, mas ter menos estresse melhora a microbiota. Então, Uhum. muitas coisas que a gente pode fazer, sair com os amigos, conversar, namorar, beijar, tudo isso melhora a microbiota, a gente tem que fazer. Contato com a natureza, né? Poder cantar, Exatamente. dançar, se divertir, sem dúvida, isso conta pontos. Eu estava assistindo o fim de semana passado o Microbiota Club e vários palestrantes falando sobre a atividade física e a microbiota, reforçando até o nosso músculo, o músculo intestinal. A gente pensa só no músculo ali do braço e da perna. E uma palestra foi sobre longevidade e a importância da microbiota. Então, gostei da frase de um professor que ele falou que qual é o combustível que a gente utiliza. Porque ele vai determinar, vai influenciar na velocidade e intensidade do envelhecimento previsto. Então, é isso, sabe? Que combustível a gente está usando e como que a gente muda isso? E a gente tem visto, eu e a Cris andamos estudando aí a dieta mediterrânea, né? Que hoje é o top 10, é a recomendação. Então, poder estudar mais sobre isso, se apropriar disso, né? E rumbar aos centenários, né? Poder chegar lá como... Isso que eu ia dizer, esses dias nós apresentamos, né, Flávio, um artigo que saiu agora em 2023, super, apesar da gente fazer os nossos journal clubs, os nossos encontros em pediatria, nesse dia a gente apresentou um artigo que era em pessoas idosas, acima de 65 anos. E as pessoas compararam um grupo de idosos que fizeram a dieta mediterrânea com outro grupo que não fez a dieta mediterrânea durante um ano. E a dieta mediterrânea adaptada para cada país. Eram países mediterrâneos, é verdade. Mas adaptada com as coisas melhores que tem naquele país. Então, a gente pode modular a dieta mediterrânea de acordo com as coisas que a gente tem no nosso lugar. E esses apresentavam diminuição da fraqueza muscular dos velhos, apresentavam um aumento do cognitivo, apresentavam um aumento de substâncias sanguíneas que eles mediram, quem fez a dieta mediterrânea comparado com quem não fez a dieta normal que fazia sempre. Fala um pouquinho, Flávia, sobre a dieta mediterrânea, que as pessoas devem estar um pouco curiosas. O que é essa tal de dieta Sim, mediterrânea? ela começou a ser estudada lá nos anos 50, a partir da curiosidade dos pesquisadores com relação a essa população, que moradores do mar Mediterrâneo observaram que eles estavam indo até os 100 anos, sem doenças cardiovasculares, sem câncer, sem Alzheimer, sem Parkinson. Opa, o que está acontecendo com esse povo que está durando mais sem adoecimentos importantes? E daí a descoberta foi que é um padrão alimentar e de estilo de vida dessa população que consome, a gente até brincou com com a Cris, né? Que consome de 7 a 15 porções dia de frutas, verduras e legumes. 7 a 14 porções dia, gente. E daí a gente brincou ali na aula com a Cris que Ai, bastaria Flávia, comer mas exagerou, né? Umas 3 a 5 já tá bom, né? 2 bergamotas, são cheias de gominhos, cada gominho é um. Mas é fácil, na verdade, né? Porque se a gente comer umas 3 frutas ao dia, já tivemos 3. Se nosso prato do almoço de hoje e do nosso jantar tiver um refogado, um legume, folhas, um repolhinho, brócolis, couve-flor, nossa, já fechou, sobrou pontos, né? Então não é tão Não difícil é tão assim. difícil. E além disso, eles comem as castanhas, nozes, o azeite de oliva extra virgem, sim, porém, eles não consomem carne de gado, muito raro. O que eles comem mais? 3 vezes por semana, peixes e leguminosas, que são os grãos, os cereais. Tá, não vamos ser tão radical, vamos adaptar para o nosso meio. Pode comer carne, mas menos. Tem que comer peixe também, né? Exatamente. Se for comer carne de gado, que seja um Angus, uma carne bem maravilhosa, ainda mais com a nossa vizinhança aqui, Uruguai e Argentina, né? Que a gente tem acesso a carnes boas, os nossos campos com carnes boas, ok, mas não precisamos exagerar. E esse bom senso, né? De tudo um pouco sempre vai ser o melhor caminho. Tem uma pergunta aqui dos medicamentos também podem contribuir para o aumento da disbiose. Meu amigo Desbiose Luciano. é outro tema, né, importante.
meu amigo Luciano. É a disbiose e o desequilíbrio da microbiota, da microbiota. Então, quando a gente vive em equilíbrio com a nossa microbiota, com a nossa flora, a gente chama que vive em simbiose. E quando a gente, ou eubiose, e quando a gente está desequilibrado, a gente chama disbiose. Os medicamentos sim contribuem para a desbiose e principalmente os antibióticos, né? Então, essa é uma coisa que também eu sempre digo que a microbiota ela veio para abrir a nossa cabeça, para desmistificar certas coisas e para mudar os nossos costumes. Então, uma das coisas é essa: usar antibióticos só quando for absolutamente necessário, não usar, pode ser que sim, pode ser que não, usar com mais certeza, usar racionalmente os antibióticos, porque o antibiótico mata o bicho em questão, o que nós precisamos matar, mas ele também mata o resto na volta, né? Os inibidores de bomba de prótons, que são os prazóis da vida, eles também fazem isso. Os anti-inflamatórios, eles também fazem isso. Então, quanto menos remédio, melhor. Assim, quanto menos industrializados, melhor, porque tudo isso contribui, sim, para a desbiose, para o desequilíbrio. Mas nós que somos pediatras, para nós é muito importante lá o início da vida, quando tu está formando a tua microbiota. Então, nesse momento aí é que a gente tem que cuidar mais e mais dessa formação da microbiota saudável e não usar coisas que desequilibrem a nossa Sim. microbiota. A Áurea está perguntando como saber se nossa microbiota está boa. Embora eu tenho visto que ela caminha, ela come bem, ela coloca a família dela todo nesse projeto de vida saudável. Como Então, saber se essa microbiota está boa? então uma das coisas importantes para a microbiota são essas ações todas que a gente está falando, que são ações de saúde, e isso comprovadamente, então, aumenta a longevidade, aumenta a qualidade de vida e da microbiota, mas existem sim estudos que se faz hoje, o estudo do microbioma da pessoa, que é através de um exame de fezes, na verdade, mas, como eu disse, a gente vê que a microbiota está mais equilibrada ou mais desequilibrada, mas ainda as intervenções ainda deixam a desejar. O que a gente faz com isso e como a gente faz ainda deixa a desejar. Se a gente, é mais fácil do que pagar uma grana preta para fazer esse exame, é a gente procurar ações saudáveis, ir atrás de uma boa dieta. Um outro estudo que tem também, Flávia, é sobre alimentos fermentados, né? Os alimentos fermentados, eles são ricos em probióticos. Então, as comidas fermentadas são muito boas para a melhora da microbiota, né? Sim, porque daqui a pouco as pessoas dizem assim, eu não como repolho, não como brócolis, não como nada, porque tudo me estufa. Só que quanto menos a gente comer esses alimentos, menos a gente vai ter essa riqueza. E, na verdade, é um processo de adaptação. É comum quem não come nada de vegetais, quando começa a comer, se acha meio estranho. E os sinais e sintomas, isso que a Áurea está perguntando, daqui a pouco, essa observação, né? Como é que tá o meu cocô? Tá saindo bonito? Tá saindo inteiro? Ou ele tá embolotado? Ou ele tá diarreico às vezes? Poder prestar atenção no seu corpo, né? Que o corpo vai falando se eu tô estufada depois de comer, se eu algum mal-estar, refluxo, o que fazer para quem tem diverticulite? A gente já está vendo outras perguntas aqui. Na Mas verdade, o divertículo é uma coisa normal dos idosos, né? Então, o que a gente tem que fazer é cuidar da microbiota para não ter diverticulite. Mas ter o divertículo, bom, isso é um enfraquecimento do cólon que vai acontecendo com a idade, não tem muito o que fazer, né? E claro que as fibras, a ingestão desse volume de fibras vai auxiliar para que esse divertículo esteja sempre limpinho e não fique empedrando, né, nas bolsinhas ali intestinais. Não, quando a gente fala de microbiota, a dieta é super importante, né, Flávia? Que daí a gente se dá conta realmente daquela coisa que nós somos, do que nós comemos, que a dieta é uma coisa das coisas mais importantes que a gente tem na vida, que é o nosso combustível, que é o que nos leva a viver mais ou menos e mais ou menos saudável. Melhor, é verdade. Cris, Dieta, para a gente não se alongar muito, não vai embora sem nos dar uma tintinha sobre as alergias e intolerâncias, que eu acho que também está dentro, né, desse combo aí, e que se manifesta, e às vezes a pessoa está procurando ali e não sabe como é que está todo o resto do intestino.
Então, a microbiota é fundamental. Esses atos de saúde que a gente fez são fundamentais para a microbiota. E junto com a microbiota tem um processo que é o seguinte: a gente tem o epitélio intestinal e a microbiota fica exatamente em cima do epitélio intestinal. E essa microbiota, ela protege esse epitélio intestinal, ela produz muco e ela faz como se fosse uma barreira, porque ela luta com as bactérias que são do mal, que vão entrar ali. Ela não deixa elas penetrarem, ela secreta substâncias para proteger o intestino, como eu disse antes, os probióticos fazem os pós-bióticos que trabalham nessa permeabilidade intestinal. As doenças alérgicas e autoimunes hoje estão muito ligadas a um aumento da permeabilidade intestinal. Então, o que isso quer dizer? Existe uma teoria de que a gente vem perdendo com a modernização, a gente vem perdendo a nossa microbiota protetora. Se chama a teoria do desaparecimento da microbiota. Então, as crianças estão nascendo, a cada geração, elas estão nascendo com menos microbiota protetora, e isso faz com que o nosso intestino fique mais permeável, mais descoberto, e aí mais doente. Então, as alergias e as doenças autoimunes têm a ver com isso. Por isso que aumentou tanto as alergias, e a gente diz que a principal teoria que está por trás do aumento das alergias, por que aumentaram as alergias, se chama a teoria da higiene. E a teoria da higiene é a mesma coisa praticamente que o desaparecimento da microbiota. Então, muita limpeza, muito a gente está hoje lavado, enxaguado, desinfetado, isso também faz a gente perder a microbiota, então a gente tem que cuidar dessas coisas, assim como o antibiótico mata os nossos bichinhos, então só tomar quando precisa mesmo. Então, esse tipo de coisa é fundamental. Nas alergias hoje, por exemplo, é comprovado que a criança do meio rural tem menos alergia, a criança que tem mais bichinhos em casa tem menos alergia, a criança que brinca na rua, que brinca no chão, que tem menos alergias, entendeu? Eu digo brincando para os meus pacientes, uma sujeirinha hoje, a gente sabe que faz bem para a saúde. E as crianças gostam. Isso É aí. verdade. Tem uma pessoa perguntando, a Áurea está perguntando se kefir é bom. Kefir é ótimo, Áurea. Eu tomo kefir todos os dias. O kefir é leite fermentado. O leite fermentado é importantíssimo para a nossa saúde. São os iogurtes, são as fermentações. As comidas japonesas, coreanas, tem muita fermentação. Então, são coisas super saudáveis e que melhoram muito a nossa microbiota. E preferencialmente o kefir industrializado e não aquele da vizinha, porque senão pode vir junto a microbiota da vizinha. Não, mas depende de qual kefir tu pega, entendeu? Tem vários kefires, assim, de uso doméstico que dá tranquilamente para a gente utilizar. Mas o muito industrializado, não se esqueçam que vai vir com estabilizantes, Aditivos. conservantes e Os aditivos. aditivos. Eu acho que o pior de tudo nesse rol todo que a gente está falando ainda são os alimentos ultraprocessados, né? Que a gente não tem a menor ideia do que está consumindo. E a Graziele está perguntando sobre a doença celíaca, se ela ocorre dessa mesma forma. Então, todas as doenças, a doença celíaca também é um aumento da permeabilidade intestinal e forma anticorpos contra algumas células que tem no próprio intestino, entendeu? Mas, assim, em todas as doenças hoje, praticamente, tem estudo da microbiota e tem um fundo de desbiose, de desequilíbrio da microbiota. Então, já existe hoje não só o eixo cérebro-intestino, mas também existe o eixo intestino-pulmão, intestino-pele e assim por diante, que é a microbiota intestinal interferindo nas outras doenças de outros órgãos. Que espetáculo, né? Que a gente está muito nas nossas mãos poder modificar isso, né, gente? E os suplementos de probióticos em comprimido, eles ajudam? Então, é o que a gente estava falando, né? Existem os probióticos naturais, que são provenientes da dieta saudável, e existem os probióticos comerciais, sim, que a gente compra na farmácia. O que a gente tem que prestar atenção é que, como eu falei, ainda existe proporcionalmente ao número de bactérias que a gente tem, ainda existe poucos estudos de probióticos verdadeiramente. Então, a gente tem que cuidar de usar probióticos que têm comprovação na literatura, que são estudados. Porque a gente junta a bactéria A com a bactéria B, a gente não sabe o que vai dar.
Mas se tem um probiótico que a gente compra, que vem bactéria C e bactéria D, ele foi estudado, ele foi testado. Então a gente tem que cuidar bem isso para ver o que a gente vai usar também. Mas sim, existem suplementos probióticos comerciais que tem muitos que têm uma indicação e alguma evidência na literatura. Uhum. Eu acho que o que fica assim dessa nossa aula que a gente está tendo, o prazer de ouvir a Cris, é de poder modificar a alimentação, fazer essa modulação intestinal a partir das nossas boas escolhas. E essas boas escolhas não são só alimentares, né? Mas hídricas também, não vamos só beber álcool e nem só refri, vamos para água, mais água. Esse contato com o meio ambiente, né? Que seja mais saudável, que a gente possa poder se divertir mais, desestressar mais. E isso tudo vai contribuir para que a gente tenha um microbioma mundial. Eu acho, sempre eu digo nas minhas aulas, Flávia, a gente dá aula às vezes de meia hora, de 1 hora, de 40 minutos, mas eu digo sempre que as pessoas gravam 3 mensagens. Então, as minhas mensagens seriam: a microbiota sim é muito importante e a gente vem descobrindo cada vez mais. A gente pode modular a microbiota sim, através dos pré-bióticos, dos probióticos, e a maneira mais fácil de fazer isso é levando uma vida saudável. Uma nutrição saudável é fundamental. Perfeito. Para que mais? Resumiu a nossa aula. Ela fica gravada. Amanhã eu já coloco no YouTube, aqui um tequinho aqui no Instagram. Muito obrigada, Cris, pela tua disponibilidade. Olha, terça-feira, quase 9 da noite, hora de jantarmos. Te agradeço muito e com certeza quem participou, perguntaram bastante, é porque contribuiu, como sempre. Eu que agradeço, Flávia, uma alegria estar aqui com vocês. Eu vi que entrou bastante gente conhecida. Obrigada, pessoal. Muito bom estar aqui com vocês hoje. Um beijo. Um abração. Boa noite a todos.